Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estamos completando o nosso 15º episódio e nós vamos falar de um assunto delicado e que nós trouxemos uma pessoa bem interessante, minha amiga, cunhada da Fer, para falar sobre isso. E eu sei que ela é uma pessoa que superou muitos desafios aí e com certeza vai compartilhar isso com muita sabedoria, com muito amor e com muita empatia, e também sem medo de trazer aqui alguns pontos que são dolorosos para muitas pessoas e que nós estamos aqui para falar disso, né, Fer? Sobre o que a gente vai falar aqui. Então, pessoal, até a Luana começou introduzindo aqui que era minha cunhada. Eu sempre falo, quando eu vou falar dela, ela é minha cunhada, minha amiga, minha comadre, minha madrinha. Eu não tenho mais título para ela na minha vida. A Andressa é minha cunhada, mas faz parte da minha vida há muito tempo. E a gente vai falar sobre recomeços, porque ela é uma pessoa que recomeçou muitas vezes na vida, mas teve alguns episódios aí que foram importantíssimos para ela. Então, achamos que seria interessante, né, ela conversar para que as pessoas se identifiquem também. Tantas pessoas passam por desafios e muitas vezes a gente não encontra, né, uma palavra amiga ou uma história que vá de encontro com isso. E aí, a Andressa conta para nós um pouquinho, se apresenta, e aí a gente vai começar a conversar. Então vamos lá. Quem Oi, é pessoal. você, né? Meu nome é Andressa Baldissera, né? Sou cunhada da Fernanda e todos esses outros títulos que ela falou agora, né, Fer? Amiga da Luana também. Quero agradecer por estar aqui, por poder contribuir aí nos episódios aí de vocês, que tá muito lindo, por sinal. Né, hoje, atualmente, eu sou nutricionista, atuo na área clínica. E passei por muitas situações até chegar, né, onde estou hoje. Com certeza, hoje eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês, né? Vocês conseguirem também trazer esse assunto de como é o recomeçar na vida das pessoas. Uhum. Bom, eu acho que eu vou tocar num assunto que é o pilar aqui. Vamos começar já com o assunto mais Uhum. forte aqui do nosso podcast. Eu acho que, Andressa, você passou por um desafio e muito nova, né? E esse desafio foi ser viúva e ter uma filha de 4 anos. E eu gostaria de entender, assim, como que foi esse momento? Hoje você está com quantos anos? 41, 41. Então já tem aí alguns anos que 17 isso, anos. 17 anos que tudo isso aconteceu na sua vida. E eu imagino que com 23 anos, você não tinha nem maturidade para viver tudo isso que você viveu, né? Mãe e viúva, né? Então, como que foi isso? Como que você, percebeu esse momento? Então, né, é bem isso que você falou, a gente não tem tanta noção, né, da gravidade das coisas, né, que a gente vivencia. E na época, com 23 anos, foi, lógico, né, um susto muito grande. A gente acha que as coisas nunca acontecem com a gente, né, e por ter sido o meu primeiro namorado sério também, né, a gente começou a namorar, eu tinha 16 anos para 17, então a gente estava junto já há um tempo. E quando a gente tem alguma gravidade, assim, né, na saúde, alguma coisa assim, a gente acaba meio que, entre aspas, se preparando, né, para uma perda. E no meu caso não teve nada disso, foi um acidente de carro e, infelizmente, foi fatal. E foi, sim, um baque muito grande, muito mesmo. Foi no dia do aniversário do meu irmão, né, casado com a Fer, por sinal, 2 dias Uhum. antes do meu aniversário de 24 anos. E eu nem sabia, na verdade, na época que ele estava indo me buscar o meu encontro, né? Eu estava passando férias na casa do meu irmão na época, e ele voltou porque tinha que trabalhar e ele ia me buscar, mas ele ia fazer uma surpresa. Então foi bem desafiador, né? Ou receber a notícia também pelo meu irmão, né? Então é algo que a gente nunca na vida imagina. Então é uma dor realmente muito grande. Não, eu não tinha nem coragem de falar, né, sobre o assunto com a minha filha na época, que né? A gente não tinha nem ideia de como ela ia entender ou se ia entender a situação. E eu acredito que com o suporte dos meus amigos, assim, na época, meu pai, minha mãe, principalmente, eu consegui superar, né? E superando aos poucos, né, Fer? Você É, estava super presente também. sim, é. Para ajudar, eu fui a primeira pessoa a ficar sabendo, mas eu não era ainda
namorada do Alessandro, nós éramos apenas amigas. Então a notícia chegou a mim primeiro através do meu ex-namorado. E aí eu liguei para o Alessandro para falar para ele. E como era aniversário dele, ele achou que eu estava ligando para dar os parabéns para ele, né? E aí não era. E, É, enfim, foi para nós, acho que todos, assim, né? Perder uma pessoa num acidente de carro é algo muito impactante. Hoje a gente consegue falar bem disso, porque já se passaram muitos anos, mas foi muito difícil olhar para a família, né? Porque pensa, se a gente fizer aqui uma chamada, né? Viúva aos 23 anos, não tem como a gente não ficar impactada com a situação, vendo a Paty tão pequena, né? A minha sobrinha, a Andressa ali naquele momento, ninguém sabia como assim, né? Ele estava vindo, ninguém sabia usar ao certo se ele estava vindo ou não. E aí os meus sogros, então, tinham acabado de mudar, fazia pouco tempo que tinham mudado para outro estavam em São estado, Paulo. É, né? A vida deles também estava no momento de recomeço. E aí é. eu queria pontuar até uma coisa que eu acho que a Luana pode nos ajudar muito, que há pouco tempo atrás que eu acho que a Andressa deixou de falar essa crença dela, que muitas vezes ela repetia assim, que ela não conseguia fazer planos ou pensar no futuro, porque coisas inesperadas podem acontecer por É conta dessa verdade. situação. Várias vezes, em vários momentos, ela repetiu isso, né? Falou assim, mas aquilo foi uma fatalidade. Ela tinha uma evidência muito forte de que Uhum. planos podem ser interrompidos, né? E eu acho que por muito tempo isso ficou. Eu não sei se hoje você consegue olhar, né? Mas a gente conversou já várias vezes sobre essa crença dela, que foi uma crença central de não fazer planos, de vou viver um dia após o outro, como se fosse É. Vou viver loucamente ou não, Andressa? Eu tive uma fase que eu queria deixar a vida me levar. Eu tive essa fase. Tive. Uhum. A parte já era grandinha. Depois do todo esse acontecido, eu estava no último ano da faculdade. Eu acabei trancando não, transferindo a faculdade aqui para cá, né? Eu morava no Paraná na época e vim embora. Então, na sequência, um ano depois, eu tive um outro relacionamento com muitos desafios. Fiquei noiva, tudo e Deus sabe de todas as coisas, né? E consegui encerrar esse relacionamento e depois, nesse período, eu falei, não, chega, né? Quero curtir minha vida, ficar sozinha. Então, eu tive uma fase meio rebelde pós essa situação toda que eu vivi. No Uhum. começo, assim, eu queria entender por quê, né? Por que isso comigo? Por que que aconteceu dessa, né? Eu ficava muito nesse sentido, assim, né? Como que isso foi acontecer comigo, né? E não fiquei sem meio que sem chão na época também, porque era só nós dois ali, tudo bem, a gente tinha um suporte da mãe dele, dos meus pais, porque a gente era muito novo quando a gente teve a minha filha e nós dois fazendo faculdade, então a gente teve um suporte. Mas eu era muito dependente dele. E até hoje, eu posso dizer que até hoje, agora que é o que a Fer falou, né? Por muito tempo, por eu ter ficado morando sozinha também por muito tempo com a minha filha. Na época eu voltei a morar com os meus pais, mais um bom tempo. Mas aí depois eu fui morar sozinha, e por eu ter ficado muito tempo sozinha, eu sempre me virei. E hoje, né, com um novo relacionamento, com filhos, né, do meu marido e a minha filha junto, então a gente formou uma grande família agora. Eu tive um grande desafio, no sentido de não fazer tudo sozinha, né? Que eu fui muito nesse sentido, eu tive muita dificuldade, né, de recomeçar com outros olhares, várias situações na minha vida, né? Então eu tive todos esses recomeços, assim, para mim foi bem. E a crença realmente do período que eu tive o meu momento de rebeldia era minha, deixa a vida me levar. Hoje não, hoje eu acabo, sim, fazendo planos, pensando, né, em alguns momentos do que eu gostaria de idealizar, como fazer, estou colocando no papel, coisa que eu não fazia mais. Eu tive por muito tempo essa questão. Eu não vou planejar para quê? Porque a gente tinha E muitos você percebe planos, que né? isso foi impactado após o falecimento Foi. dele. Foi, eu Aham. tive, sim, isso é uma coisa que eu estou trabalhando ainda em mim, mas a Uhum. questão de medo de perder pessoas, nesse sentido, ainda é algo que é forte para mim. Eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo, né, por Uhum. morte, por acidente, eu fico muito insegura, assim, sabe, nesse sentido.
por doença, talvez até por conta da minha profissão, de ser cuidar da saúde das pessoas, então eu fico muito preocupada, querendo ajudar, e às vezes até eu sei que eu sou um pouco invasiva nesse sentido. Eu deixo, às vezes, a profissão falar um pouco mais alto, justamente por conta desse medo de perder pessoas. Uhum. E eu imagino que na época, né, Andressa, além de, claro, toda essa tragédia e tudo isso que aconteceu, você teve uma mudança de estado, né, de cidade, daí você voltou a morar com os seus pais. Então, ali naquela situação, tiveram vários recomeços, né? Sim. Você lembra de alguma coisa, algum aprendizado que você teve na época? Você conseguia olhar para isso de alguma forma positiva ou não? Aquilo ali você viveu um luto difícil, assim. É assim, os meus pais, eles ficaram muito presentes comigo, assim, muito, mas assim, muito mesmo. Uhum. Eu acredito que minha mãe quis me poupar muito de eu sofrer, assim, na época. Então, ela sempre, quando ela me via chorando, ela tentava me tirar daquilo, me fazia olhar para outro olhar. Sempre ela falava, nesse sentido, ela falava, a gente tem, por mais difícil que seja que está vivendo, não tem o que fazer, né? Tem que continuar, vamos continuar, tua filha tá aí, vamos seguir, vamos para frente. Ela sempre falou isso, né? E ela sempre falava, a gente tem que tirar as coisas boas, por mais que seja ruim, muito que você está vivendo, tem que tirar coisas boas das coisas ruins que a gente vive. Talvez lá na frente você vai entender. E assim, o que eu vejo hoje de tudo isso que aconteceu, eu saí de casa nova com uma criança de 4 meses, né? Então, eu não sabia da vida, né? Eu aprendi muita coisa sozinha, batendo a cabeça e ligando para a mãe por telefone, né? Mãe, como faz isso? Mãe, como faz aquilo, né? Morando longe dela. E eu acho que hoje, olhando para tudo isso, eu acredito que eu precisava de mais um tempo com eles. E esse período que eu voltei para casa dos meus pais, eu aprendi muita coisa que na época dos meus 17, 18 anos, né, adolescente rebelde sem causa, a gente não escuta. E depois que a gente é mãe, pelo menos para mim, isso foi dessa forma, eu comecei a ver com outro olhar, né, as coisas que eles me falavam, a maneira com que eles me falavam, eu via de outra, né, de outro ângulo, assim. Uhum. Uhum. E não só isso, né? Aquilo que a Luana falou e que eu sei, porque eu acompanhei também, né? Os meus sogros queriam ajudar de toda forma, mas teve em alguns momentos que até a gente questionei a Andressa depois de um bom tempo, se ela realmente tinha vivido esse luto por conta dessa parte. Olhando assim, eles estavam pensando, querendo, né? Positivar, vamos fazer, vamos olhar para o que tem que ser feito, mas ela também foi engolindo, né? Algumas emoções, passando por cima de algumas emoções, tentando entender, muito jovem, uma moça nova na cidade, e aí apareceu, ela acabou encontrando uma outra pessoa, que essa lacuna que ela falou ali, até ela chegar no relacionamento que ela está hoje, foram 7 anos, foram bastante tempo, né? Até ela viver esse período mais rebelde ali também, foram Sim, muitos anos, né? Digerindo, 5 anos. 5 anos, né? E aí, Eu assim, tive um relacionamento de 4 anos, né, nesse período. uhum. Mas foi ali digerindo, entendendo esse luto, entendendo esse novo recomeço, né? Mudou para um estado, uma cidade completamente diferente da cidade qual ela morava no interior do Paraná. Então, assim, foi todo mundo querendo ajudar, mas em muitos momentos ela também não queria essa ajuda, ela também queria o tempo dela para viver o luto dela, para entender o que ela estava passando, né? Então a gente conversava muito de várias questões aí, e foi um período difícil para você, né? Porque acabou que esse novo relacionamento também te trouxe alguns outros desafios, a sua filha crescendo, né? A sua Sim. profissão se delineando, tudo ao mesmo tempo. Porque Muitos assim, recomeços, né? foi, porque assim, eu tive que trocar a faculdade, daí eu vim para o último ano da faculdade aqui em Jaguariúna. Então eu tive que retomar, né, com outra turma de faculdade, que já ia fazer formatura, e eu não sabia nem, né, conhecer ninguém. Não conhecia nada aqui, né, que meus pais fazia pouco tempo que estavam morando aqui em Jaguariúna também. Eu não quis ficar, né? Até na época, a minha sogra, ela queria que eu continuasse com ela lá para terminar a faculdade, que eu ia terminar naquele ano, né? Eu estava no último ano lá em E aqui, na verdade, eu regredi um ano e finalizei depois de 2 anos.
mas eu queria sair do ambiente que eu fui morar em Cascavel com ele. Então, o ficar lá em Cascavel não fazia sentido mais para mim. Então, eu quis ficar aqui com os meus pais. Eu senti necessidade. Eu não pensei duas vezes. Eu só falei pro meu pai na hora, assim, eu tô indo, vou voltar com vocês. E vim, já foi tudo atrás, tudo, e eu vim. Então, o retomar tudo foi bem desafiador, porque a Paty era pequena, minha mãe morava numa casa pequena, não tinha quarto para mim, e não tinha estrutura para nós ainda. Então, para eles, procurar uma casa maior. Então, demandou, tipo, de um bom tempinho, alguns meses até a gente se ajeitar. Eu dormia na sala. Então, foi bem. Não tinha guarda-roupa, não tinha nada ali, né? E voltar depois de um mês para buscar as minhas coisas no apartamento que a gente morava. Então teve esse processo assim que de dores, né, no caminho ali no percurso que foi bem punk, Uhum. assim. Foi um primeiro ano muito de muito crescimento, vamos dizer assim, né, na marra, né? Na marra, e que é o que a minha mãe falava, né? Não tem o que fazer, tem que Uhum. continuar. Uhum. Então, A gente sempre fala, né, em situações que a gente não tem o que fazer, às vezes uma doença, às vezes uma morte, né? A gente precisa trabalhar com aceitação e o compromisso para a mudança, né? Porque não tem o que ser feito de fato, mas você tem muitas coisas que você pode fazer para que você não entre num processo que seja muito desafiador e negativo para você mesma, né? Então você tem um compromisso com várias coisas. E eu acho que a sua família, ela talvez até, como o Fer falou, talvez até é, me excedeu poupou isso, muito, me quis te poupar pouparam muito, muito. É. mas também, por outro lado, eu acho que você teve grandes aprendizados, né? A gente já conversou bastante sobre isso, mas você teve grandes aprendizados ali, né? Talvez foi aquele movimento deles que te apoiou em Uhum. muitas Sim. coisas naquele momento, né? Eles Não, estavam ali muito presentes. eles não deixaram eu cair, assim, né? Vamos dizer assim, na época eles foram super meu suporte. Nossa, eu não sei o que seria, né, sem eles nesse momento que eu vivi aí. Uhum. E Uhum, tem uma sem frase dúvida. que eu gosto de dizer que crises são oportunidades, né? Claro que ninguém quer que aconteça uma fatalidade, mas o que que naquele momento você teve de aprendizado que você diria assim para alguém que estivesse passando pela mesma situação que você? O que que você faria? O que que você falaria para alguém que estivesse passando pela mesma situação? Tem que viver a dor, sentir aquela dor, sim, não tem como não sentir. E seguir a vida do jeito que tiver ali, continuar. Não tem, que é o que minha mãe falava mesmo, não tem o que fazer, continua. O tempo, né? A palavra que eu mais detestava, que o tempo ia ajudar, que tudo vai passar, que só o tempo. E realmente é o tempo. Assim, não tem, na verdade, hoje, olhando para tudo isso, é até estranho, porque parece que foi um sonho que eu vivi lá atrás. É Uhum. estranho, assim, sabe? O hoje lembrar das coisas, da vida que eu tive. Parece que eu vivi um sonho e que hoje eu tô vivendo a minha vida mesmo, assim. Mas é aquela coisa, como a minha filha hoje está com 21 anos, tem muitas coisas que ela faz, caras e bocas, que me lembra muito ele. Então, acaba que, né, várias vezes eu fico pensando como seria ele com ela hoje, né? Então, essas coisinhas, assim, eu tenho aquele sentimento assim, poxa, que pena, né, que ele não viu essa fase, que ele não acompanhou essa fase, como seria, né, isso tudo. Então, na verdade, hoje, por mais que não dói mais, né, doer não dói mais, né, mas você Uhum. lembra, você pensa, não tem um dia que você não lembre, que você não pense como seria, né, uma música, uma situação, uma comida. Tá ali, a pessoa foi embora, mas ela tá presente. Ela foi embora há tanto tempo, mas ela tá ali presente. Então é o conviver. Então vai conviver com isso para sempre? Vai. Mas é Uhum. algo que você tem que pensar. Como eu posso controlar todo esse sentimento? Como que eu posso trabalhar com essa questão na minha vida hoje, né? E é algo que não E eu tem o que acho que essas fazer. lembranças, é bem como você falou, né? Elas vão se modificando, elas vão se alterando, as lembranças vêm, eu acho que a saudade, né, de algumas coisas, ou esses pensamentos, esses questionamentos, como seria a minha filha com ele? Mas sem dor, né? Eu acho que o tempo ajuda a diminuir, né, essa dor, Sim. essa, né, em É o toda essa tempo questão. mesmo, né? É a questão do tempo, né? Tem que deixar. O tempo vai passar. Acomodar.
A dor, Acomodar. aquela dor, aquela coisa doída, ela vai passar, né? Ela vai passar. Uhum. E assim, se a gente fosse falar assim, o maior aprendizado e a maior dor desse momento, assim, o que que você traria para a gente? O que que você De imagina? aprendizado, né, antigamente eu falava, né, bem o que a Fer falou, eu não faço mais planos, mas ao contrário disso, né, eu acho que o aprendizado é que as coisas, a vida surpreende, né, então por mais que a gente planeje, por mais que a gente sonhe, a gente precisa pensar sim no momento atual, precisa pensar no que você está trazendo de bons relacionamentos na sua vida naquele momento, hoje, no caso, o que você tem de bons relacionamentos. Não deixe para falar amanhã as coisas que você quer falar hoje para a pessoa. Não durma brigado com a pessoa, sabe? Uhum, Acolha, viva com a pessoa como se fosse teu último dia. A gente não uhum, sabe o dia de amanhã. uhum, Então, eu trouxe muito isso para mim hoje. Hoje, no meu relacionamento atual, eu não gosto de deixar questões mal resolvidas. Isso me incomoda muito. Eu gosto uhum, de já resolver, porque eu não sei o meu dia de amanhã. Eu não quero passar por alguma situação que ficou algo mal. A gente não sabe. E talvez até por relação até do que eu falei, né, desse medo, que, que até eu carrego um pouco dentro de mim, eu não gosto de deixar nada mal resolvido com ninguém. Então, é aquela uhum. coisa de tratar bem. Qual é o seu legado? O que que você quer deixar, né, para as pessoas aqui? Então, essa questão do autoconhecimento, do que você quer que as pessoas tenham de lembrança tua. uhum. Então, tem várias coisas, na verdade, eu não consigo falar uma coisa só. Tem Mas muitas legal isso que coisas, você sim. trouxe, assim, né? Porque o que a gente tem visto e falado tanto aqui, né, Fer, o quanto os casais eles têm criado muitos desafios e quando a gente vai olhar, às vezes são desafios por algumas coisas, muitas vezes, inclusive, coisas pequenas, por Uhum. pequenos problemas que vão tomando uma proporção tão grande. E outro dia a gente estava fazendo uma live e uma pessoa que nos acompanha sempre falou: Nossa, parece que vocês falam de uma forma que o relacionamento pode ficar tão mais leve, tão mais fácil, do jeito que vocês falam, é tão fácil resolver os conflitos. E de fato, se as duas pessoas estão dispostas, é fácil, né? Eu trouxe muito forte isso em mim, sabe? Eu prometi que eu não quero que fique coisas mal resolvidas para amanhã. Por que amanhã? Vamos conversar, vamos tentar ajustar as coisas. E por mais que existam diferenças, né, entre o meu modo de pensar e do meu atual relacionamento hoje, eu tento trazer ao máximo esse pensamento para o meu relacionamento. Eu não quero deixar para amanhã, não deixa de falar, não deixa de sentir. Dá para ser tudo mais. Tudo pode sim e deve ser mais leve, né? São coisas bobas que depois você pensa, tá, para que isso? Né? E se a Uhum. pessoa amanhã não tem mais ela aqui, e daí? Como é que seria? Seria tão Uhum. ruim mesmo não ter conviver com algumas situações? Ou eu não ter mais a pessoa para dividir isso seria, né? Então, quando você passa por uma situação assim, você acaba valorizando talvez pequenos detalhes, né? Uhum. E você consegue enxergar flores, né, num pântano, vamos dizer assim, onde você vê que tem como resolver a situação. Não precisa, né, largar tudo sem pelo menos tentar conversar e entender o outro lado. Eu Uhum. acho que tem que Tem um ter. exercício filosófico que eu gosto bastante, né? Inclusive, de a gente fazer uma meditação sobre nossa morte mesmo, mas também sobre a morte das pessoas que estão próximas, né? Porque às vezes a gente, quando a gente tem noção da finitude, eu acho que você teve essa noção muito cedo, com uma coisa muito real, Uhum. né? Uma fatalidade que, né, que esteve presente mesmo aí na sua vida e que não teve como você não ter essa dimensão do que é a finitude, mas muitas pessoas não têm acesso a isso. E não ter a noção da nossa finitude faz com que a gente dê valor para coisas tão desnecessárias, muitas vezes, que é isso que você veio falando, né, Andressa, que o quanto essa tua noção, né, de que a vida pode acabar amanhã, sim, e essa noção fez com que você olhasse para o teu relacionamento, para as tuas relações de uma forma diferente, né? E eu digo assim, né, é forte, muito mais forte isso no relacionamento, claro, né, essa percepção de, tá, e daí se amanhã eu não ter mais essa pessoa, o que que me levou a ter esse tipo de atitude, para quê?
sabe? E eu acho que isso também não. Eu carrego para tudo na minha vida hoje, né? E até essa questão do meu legado. Qual que é o meu legado aqui? O que que eu vou deixar, né, de lembrança de mim? Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Uhum. Se eu não Eu acho estiver aqui mais amanhã, né? O que eu quero que as pessoas lembrem de Lembra mim, de né? mim. Uhum. Ou de que forma que eu contribuo com a vida das pessoas? Porque às vezes a Exato. gente fala uma frase sempre, né? Se você não é, se você não é parte, Da se você não é solução, você é a solução, você é parte do parte do problema. problema. Então, é, e aí, né? E eu acho que legal, porque assim, a Andressa foi ao longo do tempo reconstruindo algumas coisas, né? Foi. Dentro de tudo isso que você falou, né? Hoje você faz planos, hoje você consegue olhar para essa situação. Essa parte que você falou, que é o seu maior aprendizado, eu acho que você sempre teve. Depois da morte do Zé, do seu ex-marido, você sempre teve uma preocupação grande, né, de cuidar mais das pessoas que estavam à sua volta, olhar para isso, entender os novos relacionamentos que você foi construindo. Hoje acho que ainda mais, né, porque veio uma maturidade maior de entender que a pessoa é diferente de você, então um cuidado grande que tem outra pessoa ao seu lado, né? Mas você conseguiu transpassar essas crenças que a morte tinha te trazido, a parte mais da dor mesmo, e transformar isso em coisas mais positivas. E isso foi um processo, Foi um mas processo não muito curto, é isso que eu ia falar. teve Hoje, muito falando, né? autoconhecimento no meio, cursos de autoconhecimento no meio. Para eu me conhecer, eu precisei me conhecer muito, precisei entrar lá, né, no meu íntimo do meu ser, para eu entender também o que eu queria da minha vida, né? Porque com uma filha é complicado, né? Você ter uma filha, mulher, principalmente hoje em dia, e se envolver com uma nova pessoa. A gente vê tanta coisa que a gente se preocupa. E essa situação também era muito forte para os meus pais, né? Como ó, eu tive a Paty muito novinha, então meus pais sempre me tiveram com muito fortes, assim, né? Nessa educação. O meu pai, na época, ele assumiu o papel de pai da minha filha também, então essa presença masculina. Por mais que não era pai dela, mas sempre foi muito forte na vida dela, então ela tem essa presença masculina. Meu irmão também, que é padrinho dela, então até hoje ele fala que ele é o padrasto, né, Fer? Sim. E então, assim, esse cuidado com ela também, eu acho que envolvia muita insegurança da minha parte. Então, eu procurar por essa autoajuda, né, ajudou muito também a esclarecer algumas situações, tanto até da visão que eu tinha dos meus pais, que meus pais também tinham muito medo, minha mãe principalmente. E hoje eu entendo, né? Mas na época também eu achava que era muito, e aí eu estava naquela fase que eu também tive a fase rebelde pós tudo isso que aconteceu, que eu queria sair, que queria ir para a vida, sair, aproveitar, porque como eu fui mãe jovem, eu não tive muito essa fase de sair e tal, então eu queria sair depois, né? Que eu tinha meu salário, meu carro, minhas coisas, e eu queria viajar com as minhas amigas também. Então, nesse ponto, assim, que hoje a gente para também para pensar, poderia até ter sido menos, mas na época eu não tinha essa visão que eu tenho agora. Então, Claro. eu passei por muitos processos, né, de aprendizado, de evolução, assim, até hoje eu acredito que eu estou no meu momento mais sereno, vamos dizer assim, né, que eu consigo realmente entender, ter mais empatia, né, entender que todo mundo tem a sua opinião, né? O ponto de vista de cada um é o de cada um, né? Não Uhum. tá certo, não tá errado, é o ponto de vista da pessoa e precisa entrar no consenso, né? Então, Uhum. E hoje eu você, acabo. na época, você fez terapia ou não, Andressa? Eu fiz um pouco depois, né? Alguns anos depois, mas eu acho que na época eu não tinha essa clareza do que eu queria na terapia. Uhum. Como se fosse, no caso, hoje, eu fazer terapia hoje, eu tenho a clareza do que eu quero buscar na terapia. Na época, não, Uhum. sabe? Então, Então na você acabou não época, fazendo na época. eu comecei um processo com 3 psicólogas diferentes. Então, é aquela coisa, não é o problema dos psicólogos, o problema era eu, Uhum. né? Então, eu não conseguia
expor o que realmente eu queria na época. Então, hoje eu entendo isso, que não adiantava na época. Hoje não, hoje é diferente. Mas na Uhum. época eu não conseguia, assim, fazer algo com alguém para me ajudar, um E profissional vamos na época. pensar que é bastante tempo atrás, né? Logo que aconteceu, muitos anos atrás, né? 17 anos atrás, não era algo tão comum, tinham várias É, crenças em é. relação à psicoterapia, né? E aí os meus sogros também tinham as crenças deles e que isso tinha alguns estigmas aí, né? E que não precisaria naquele momento. Depois ela foi buscar mais velha, eu lembro, porque eu também ajudei ela a tentar encontrar essa época aí, alguém para atender ela, porque ela estava com dificuldade. Depois é que a gente foi, nós fomos fazer, que foi onde a gente se conheceu com a Luana, um processo de autoconhecimento, né, muito mais profundo, e aí não Dois, vou, né? Dois processos, dois né? Dois a gente processos fez. É. que não era psicoterapia, mas eram processos de autoconhecimento que nos ajudaram também a clarear várias situações, né? Você E sabe foi que onde a gente agora se conheceu. pensando, Olha que coisa boa, viu, é, gente? que gostoso, né? Mas assim, pensando bem, assim, eu acho que na época eu fui buscar, né, Fer, terapia no término do meu relacionamento que eu tive nesse meio Depois. de agora. Porque Aham. como eu recomecei na época com esse relacionamento e acabou aqui terminando de algumas formas meio traumáticas, assim, também para mim, eu queria entender por que de novo, sabe? Meu Deus, de novo. Mais uma vez recomeçar, e aquilo me deixava muito, eu falava assim, eu não quero mais saber de ninguém agora. Então foi a Uhum. fase da minha rebeldia, né? Que eu não queria mais saber de me entregar com ninguém mais. E Uhum. foi nessa fase que eu realmente senti mais necessidade de fazer terapia. E que foi ali que eu fui buscar, mas eu não sabia, na verdade, o que eu estava buscando. Até Uhum. porque, olha assim, né? Eu olhando de fora, a Andressa, o primeiro namorado ali sério, e aí que foi o marido, o pai da filha, perdeu abruptamente, né? Aí, depois de um tempo tentando se reconstruir, ela conheceu uma pessoa, essa pessoa teve várias atitudes erradas, e foram aí uns 4, 5 anos de relacionamento. Aí a Andressa falou, nossa, mas dessa vez fiz tudo certo, né? Eu não fiz nada de errado, eu não perdi a pessoa, né? Porque ela tinha uma experiência muito abrupta, então ela teve uma grande dificuldade de entender realmente, nossa, mas por que que não deu certo? Né? Da primeira vez eu perdi a pessoa que eu amava, agora na segunda vez eu fiz o que o protocolo manda, eu tentei fazer tudo bonitinho, e mesmo assim não deu certo. Ela não seguiu o protocolo intimamente, né, Fer? Claro. Por que vocês não tinham Não, já na não o época, né? protocolo intimamente. Ela seguiu um protocolo, Eu outro comprei, por protocolo, sinal, viu? viu? Comprei o protocolo intimamente. Isso Muito aí. Para não bom. A errar família mais. e os amigos precisam fazer parte disso, né? Claro, com Para descontrair certeza. aqui, Andressa, mas também acho que vale a pena a gente falar disso, né? Às vezes, em algumas situações que a gente não tá bem, ou que a gente não tá olhando, né? Porque a gente não precisa estar 100% bem, não é isso, mas às vezes a gente não tem clareza de algumas coisas, a gente entra em cilada também, né? Talvez você Sim, foi para esse relacionamento sem olhar para os defeitos que essa pessoa tinha. Talvez não tinha nada a ver com você mesmo, né? Tinha a ver com a outra Não tinha. pessoa, né? Com o Uhum. caráter, com a personalidade, com várias questões voltadas à outra pessoa. sim. Mas quando a gente não tem essa clareza, né, é muito fácil cair nesse tipo de cilada e depois levar a culpa Sim. para si, né? E E foi uma fase que eu estava realimentar um super processo. carente, né? Uma fase que eu estava super Uhum, carente e tal, e me senti acolhida na época, e eu não enxerguei claro. nada além disso, sabe? Claro. Então, Uhum. hoje olhando, teria feito tudo diferente naquele momento, mas talvez pensando, eu precisava ter tido o aprendizado que eu tive com esse término desse relacionamento, que me levou a ter um pouco mais experiências para o meu atual relacionamento, que eu acredito que hoje sim eu consigo dialogar, eu consigo ouvir, eu consigo entender. A gente tem as nossas inúmeras diferenças, mas assim, a gente tem muita empatia. Então, eu consigo ver com um olhar diferente assim as situações, sabe? Consigo entender algumas situações que antigamente eu não entenderia. Eu E não tem costumo como ser falar. profeta do passado, né? Não tem como ser Uhum. profeta do passado, porque naquela época, naqueles anos, você não tinha a maturidade que você tem hoje, né? Inclusive, essa experiência
construiu quem você é hoje. Então, de fato, não tem como a gente fazer isso, né? Ser profeta do passado. Mas, quando a gente está vivenciando algo no presente, a gente consegue olhar de forma mais clara para algumas coisas se a gente tiver atenção, né? E por isso que o autoconhecimento é muito importante. A gente bate tanto na tecla aqui, né? O quanto é importante você estar atento aos seus desafios, aos seus comportamentos, para que você também não caia em ciladas que vão te levar há situações que talvez são previsíveis, né? Repetir, né? Repetir as Repetir padrões e situações. situações, né? O que é Não comum, no né? seu caso, né? Mas as pessoas fazem isso com frequência, né? No seu caso, teve um falecimento, teve uma situação trágica ali, não é disso que a gente está falando, né? Mas eu digo no sentido de entrar num relacionamento por não estar, talvez, clara de algumas coisas que são importantes, né? Com certeza. Né? E aí se envolver com uma pessoa que fez você ainda se sentir culpada, né? No sentido de que Sim. você fez algo errado, né? E isso é muito comum hoje, né? A gente vê Uhum. todos os dias isso, todos os dias, na clínica, né? Uhum. E aí que entra a questão do autoconhecimento que a gente fala sempre aqui, né? O fato de você saber que tipo de relacionamento você queria. Imagina que com 23, 24 anos, tudo bem que a gente está falando de uma geração nos 80, né? Diferente da geração anos 60, que costumava casar cedo, mas Mas também tudo tão cedo, né? E também vários problemas nessa geração também, assim como na nossa. Mas aí, com 24 anos, já ter uma situação drástica e aí ter clareza era complicado. As coisas foram. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente vive o tempo inteiro trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Porque você tem que ali entender, administrar a situação. E aí, o que potencializou no caso da Andressa, o fato de ter uma filha pequena, de ter que pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Mesmo hoje, né? Mesmo ela sendo grande, são desafios, porque ela também tem as questões dela de ter a falta que ela teve, né? De entender do pai. isso, de ter a falta do pai, de hoje ela conseguir trabalhar tudo isso e você poder acolher e entender, né? Que é uma falta, né? O ter sido, eu tive assim, eu assumi, lógico, eu tive apoio do meu pai, da minha mãe, do meu pai também, principalmente no sentido de um pai para ela, mas ela era minha responsabilidade, né? Então eu não tinha mais o apoio de alguém do meu lado, como era o pai e uma mãe com o filho. Então, nesse momento eu acredito que foi aonde eu mais evoluí como pessoa, vamos dizer assim, que eu realmente tive mais responsabilidade nesse quesito, sabe? De realmente me preocupar em quem que eu iria colocar aí de novo, tipo, né, nesse fim desse outro relacionamento, que daí eu me toquei mesmo, eu falei, meu Deus, né? Eu preciso cuidar desse fator nesse momento. É esse fator que eu preciso olhar mais agora, né? Não é eu me reconstruir, eu vou me reconstruir com ela. Ela vai estar Uhum, comigo para sempre, né? Então, eu acredito muito nisso hoje, né? Que eu precisava realmente passar por tudo que eu passei para hoje eu entender o que eu consigo ver hoje, né? Que ela é não vou dizer, eu acredito que assim, a gente tem essa união muito grande hoje. A gente é muito mais amigas do que mãe e filha, né? Por tudo que ela viveu junto comigo. Então, cada situação ela estava ali junto comigo. Na época, né, desse fim desse relacionamento, ela me dava lição de moral, sabe? Então, a gente cresceu juntas. E foi a uhum. partir dessas circunstâncias assim que a gente foi cada vez se juntando muito mais. E ouvir as coisas que ela fala para mim hoje sobre mim me faz ver que realmente eu evolui muito. Uhum. E que Uhum. valeu a pena, né? Ela entender, ela acompanhar, isso também foi um processo dela, né? Com as Eu nunca escondi nada dela, nunca. Ela sempre soube todos os processos que eu estava vivendo, desde quando o pai dela faleceu. Eu não escondi nada, nada, nada dela. Até na época ela não se deu conta, né? Quando ele faleceu, ela foi se dar conta uns 6 meses depois. E aí que foi o momento assim que eu senti que ela percebeu a ausência dele. Mas assim, o depois de tudo isso, sabe? E até o hoje, tudo na nossa vida a gente compartilha. E eu acho que tudo isso foi fortalecendo cada vez mais. E ao final desse relacionamento, né, nesse meio termo que eu tive,
que foi que teve mais firme para mim essa união, assim, é ela que precisa de mim agora. E foi ali E que depois, num outro momento, você também pensando, né? Não, calma aí, ela, mas e eu? Né? Eu vou também vou ter que fazer esse exercício, porque ela também foi crescendo hoje. É uma moça adulta, hoje, né? agora que ela já está maior de idade, né? Então já agora eu encaminhei, né? Agora ela já segue a vidinha, agora sim, né? A gente acaba olhando mais para si também, que a gente precisa olhar para si, né? Aquela coisa da máscara do avião, né? Se Uhum. cair, o avião cair, onde você vai colocar? Você vai salvar primeiro? É você mesma, né? Para você conseguir salvar os demais. Então, eu fui buscar esse autoconhecimento na época justamente por conta disso também, porque a gente não sabe de nada, né? Cada dia a gente vai ver que tem muita coisa ainda para conhecer, para estudar e se atualizando e se percebendo, se conhecendo. E é um processo constante mesmo, né? A gente não para de mudar, a gente não para de ter experiências positivas, negativas, e a nossa vida não é estável, né? Sempre tem altos e baixos, e em algumas circunstâncias, enfim, né? Talvez, e que bom que não seja uma montanha-russa, mas sempre existem instabilidades que nos fazem crescer, né? Então, saber que a gente vai estar sempre atento às nossas percepções, aos nossos comportamentos, às nossas emoções, eu acho que saber disso e olhar para isso já faz uma grande diferença. Com Porque a certeza. gente fala da Andressa que teve marcos, né, de recomeços, mas de alguma forma a gente recomeça todos os dias, né? Todos os dias de Sim. manhã a gente recomeça. É que ela teve que olhar para esse recomeço com outros olhos mesmo, né? Entender que era um processo, né? E que ela Uhum, teve os desafios dela que ela foi contornando ao longo do tempo. uhum. Você teve algum recomeço aí, Fer, que você gostaria de compartilhar? Ah, eu acho que o meu recomeço maior meu Deus, gente, eu tive tantos recomeços, mas assim, pensando em mudanças, né, que eu já compartilhei, assim, eu já mudei muito de cidade, acho que no momento eu estou vivendo um recomeço, porque eu e meu marido tivemos que tomar algumas decisões para saber o que nós íamos fazer da nossa vida, se íamos morar fora do país, se ficaríamos no Brasil, então esse tipo de situação sempre gera uma angústia, né, de você saber se você está fazendo tá fazendo o recomeço certo, se é a decisão certa, porque como você falou, né, Lu, não tem como a gente ser um profeta do passado, e aí muita coisa colocando em prática. Então, nesse momento, para mim, é um recomeço. Né? Recomeço na carreira também foi algo importante. Quando eu decidi ir em busca do marido que eu queria, foi um recomeço, porque eu já conhecia ele. Então, assim, foram vários recomeços que eu fui tendo ao longo do tempo. E eu considero que todos eles me ajudam diariamente, né, a ser o que eu Uhum. sou, a entender várias coisas. Nesse momento, né, desse recomeço agora, bem, vocês participaram bastante, né, mas quantas vezes eu falei, eu ligava para a Lu e falava, Lu do céu, e agora, o que que eu faço? Foi um Uhum. mês assim, que eu falava, agora é isso, agora é aquilo, quais as possibilidades, prós e contras, e a gente da área, eu percebi, falei, nossa, eu estou ansiosa demais, por que que eu estou ansiosa? Vamos analisar, vamos olhar. Tenho esse benefício de ter pessoas ao meu redor, de ter uma família que, né, que me ajuda a entender e olhar, não, e tá tudo bem aqui. Mas e quem não tem? Quem não tem É. acesso? Quem não tem família? Uhum. Porque eu tenho muitos casos aqui, eu sei que você também tem na clínica, que tem famílias destroçadas, super disfuncionais, que não têm apoio, não encontram segurança, porque eu acho que o recomeço, ele, assim como o da Andressa, ele necessita de segurança, né? Para que Uhum. você possa Uhum. falar, eu vou, vai, se der errado, eu vou. E de fato, né? Não precisa ser alguém familiar, não precisa ser algum familiar, né? Pode ser qualquer outra pessoa. E às vezes as pessoas acham que a única opção é a família, e às vezes não tem a Uhum. família, ou a família não tem condição ali de dar um suporte emocional. Então, saber que você pode buscar a ajuda de outras pessoas, né? A gente vai criando apoio. Às vezes os pacientes falam para mim, Mona, mas como é que eu vou fazer amizade na vida adulta? Né? Como que eu vou fazer amizade? Porque a amizade também é um ponto de conexão, né? Eu vejo aqui no meu condomínio, fiz amizade com algumas pessoas e que hoje eu sei que eu posso contar com essas pessoas para algumas coisas, né? Então, eu sempre falo, para você fazer uma amizade na vida adulta, você precisa ter pontos em comum, né? As pessoas, elas têm amizade quando elas têm é,
uma linha em comum, que seja um esporte, que seja um filho, que seja uma escola de um filho, que seja uma nutricionista, né, Andressa? Né? Que coisas que façam com que vocês se sintam pertencentes. Então, olhar para isso, olhar, buscar um profissional, né? Ah, não tenho ninguém, não tenho amigos. Busca um profissional que possa te apoiar aí no seu dia a dia, porque nem sempre tem essa opção e nem sempre é fácil, mesmo com todo o apoio, mesmo com a amizade, mesmo com a Uhum. família, nem sempre é fácil. A gente está falando de um caso bem drástico, né, Andressa, que você passou, é algo muito impactante na vida de uma pessoa. Mas podem ser coisas menores e você deve estar ouvindo aí pensando, nossa, mas eu nem passei por isso e não estou conseguindo lidar. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Saber que cada um lida com as suas questões de como dá, né? E nem Uhum. sempre você dá conta de tudo e tá tudo bem. Então, saber que existem profissionais assim como nós, né, na nutrição, na psicologia, na psiquiatria, em qualquer área que possa te apoiar, também traz um acalento para o coração e que tá tudo bem você buscar ajuda, né? Muitas pessoas, inclusive, têm buscado esse apoio, tá? E E é saibam muito disso, bom. então. E é muito É. bom buscar esse apoio, né? Com certeza. A Lu também Uhum. podia falar, né, dos vários recomeços também, né? De carreira, Muito. mudança. Eu acho que é difícil, assim, e eu acho bacana quando eu vou para minha cidade natal, que é no interior do Paraná, que é Ponta Grossa, e às vezes eu vou em algum lugar que eu vejo assim, meu Deus, essa pessoa tá aqui desde que eu era criança, ela trabalha no mesmo lugar, né? Ou ela mora na mesma casa. E até eu acho um pouco, hoje eu acho assim, nossa, ao mesmo tempo que eu fico admirada com isso, do fato da pessoa, será que ela deve ter seus recomeços, mas assim tão diferente da minha, né? Da minha vida, das pessoas com quem eu convivo, que foram pessoas que fizeram movimentos maiores. Vejo meus pais que não fizeram movimentos tão grandes, meus sogros fizeram movimentos maiores, né? Então, aí você olha e pensa, né? Poxa, mas tá tudo bem, como a Luana falou, essa pessoa é feliz do jeito que ela é, com a vida que ela tem, né? Os Uhum. recomeços, eles nos trazem um repertório diferente, né? Inclusive, você falando disso, eu tinha uma resistência a algumas coisas, algumas mudanças, né? E aí, quando eu me joguei para o mundo, digamos assim, você, eu mudei, né? Eu mudei minha percepção. Hoje, se tiver que mudar da água para o vinho, tá tudo bem. Se tiver que eu fazer algumas coisas que antes eu achava que eram inaceitáveis, hoje elas são naturais. Então, também tem coisas que você pode treinar, né? Se colocar em situações para que você se jogue, porque às vezes as pessoas também não mudam de relacionamento, não mudam a carreira, não mudam, sei lá, não escolhe ter um filho, não escolhe qualquer coisa da sua vida por medo, né? E muitas vezes a gente deixa de viver por conta do medo, né? E Uhum. enfrentar é o melhor remédio. Então, acho que fica esse recado aqui. Esse podcast tocou meu coração, Andressa. Obrigada por você ter vindo aqui, por você ter compartilhado. Eu sei que é um assunto especial mesmo, no sentido de mexer, né? Envolve muitas coisas, né? Você tem uma filha desse relacionamento e a gente falou de coisas pessoais, então, e eu sei que esse podcast vai impactar muitas pessoas positivamente. Então, obrigada pela sua coragem, pela sua generosidade de vir aqui. Uhum. Eu que agradeço o convite, sempre é bom contribuir na vida das pessoas, né? Principalmente positivamente. Então, quem assistir esse podcast, eu espero que entenda que a vida, sim, é de vários recomeços, e tá tudo bem, né? Desistir da vida que não é uma opção. Então, sempre olhar aqui para frente, sempre tem uma luzinha lá no final do túnel. Às vezes precisava passar por alguma situação para poder alavancar em outra. E é a vida, né? A vida é essa, né? Todo mundo um dia vai partir, todo mundo tem a sua, né, a sua história. Então, eu acredito que sempre olhar para frente positivamente e olhar as pessoas que você também tem ao seu redor, né? As pessoas que estão aí do seu lado. Essas também precisam do seu apoio, do seu carinho, por mais difícil que você esteja no momento ali da sua vida, é importante a gente ter essa visão também, né? Todo mundo está sofrendo com você, quem ama você de verdade está sofrendo junto com você. Então, eu acredito que vale muito a pena você tentar e dar mais uma chance para sua vida. Quantas forem, não uma só, quantas forem.
Uhum. Muito É isso bom. aí, né, pessoal? Agradecer realmente, muito bom. A gente gosta muito de fazer o podcast, né, Luana? Porque a gente está sempre procurando trazer assuntos que a gente acha que realmente vão contribuir para a vida das pessoas. Nem todo mundo tem acesso a muitas situações, mas hoje não tem mais desculpas, né? A gente não poder olhar para isso e refletir, nem que seja um pouco, né, sobre todos os assuntos que a gente pensa aqui. Então, só agradecer mesmo. E a gente se vê na semana que vem, no próximo episódio. Obrigada, Muito bom, meninas. gente. Um beijo, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Andressa, para quem quiser te encontra onde? E meu Instagram, Andressa, underline, Baldiceira. Então, sou nutricionista, pessoal. Então, se quiserem cuidar da saúde, estamos aí. Entender o comportamento aí em relação ao alimento também, estamos aí. Muito bom. Legal. Ela tem vários projetos, viu, gente? Muito bacana. E então vale a pena conferir. O meu Instagram é @Luana Scarparo e o seu, Fer? Fernanda Baldiceira Psi, vocês nos encontram lá com todo dia tem alguma coisa, né? Ou no meu, ou no da Lu, a gente está sempre fazendo coisas em conjunto. Toda terça-feira tem live, temos nossos produtos, e além do podcast, que é toda quinta-feira, a gente tem o episódio aí para vocês. Isso E é aí. isso, né? Um beijo Um e até a beijo, próxima. até. Beijo.